Boa noite aí, pessoal. Eu acho que hoje vai entrar muita gente aí, não. Tá esperando aqui, 34. Como tá aí? Dele. Oi, Nisso. Acho que a galera hoje não vai ficar assistindo essa aula, não. É, dia dos namorados aí. Mas já vai ser breve, bem breve, vai não? Vai. Tem que ser, né? 4 pessoas aí, vamos concluir ligeiro aí. É, tava, tava aqui pelo centro hoje, vi Fabrício comprando um presente aí pra namorada. E Enoque por aí comprando também. Então tá trabalhando aí. Então, vamos adiantar aqui para a gente concluir aqui logo. É, a nossa última aula aqui, né? Essa disciplina que conseguiu chegar na 4.3. Já de antemão, essa atividade aí da última semana, eu coloquei os pontos para todo mundo, dar uma folga aí para vocês estudarem para a prova, que está se preocupando em resolver o exercício aí, então, atividade 4 aí eu coloquei ponto aí para todo mundo. Não sei se nessa matéria já, não sei se nessa matéria, porque eu estava esperando fechar de hoje, mas vou colocar em todas as matérias, né? As outras eu já coloquei. Deixa eu ver aqui. Bom, aí esse assunto aqui é bem mais simples. Medição de potência e energia elétrica é o que está mais acostumado a ouvir assim, né? Na dia a dia de casa, que fala de consumo de energia, né, tal. E aqui fala dos medidores, como os medidores fazem essa medição. É bem tranquilo aqui. Falando aqui da medição de potência, né? Acho que a gente já chegou a falar disso aqui em outras aulas, como a potência é medida. E aí pode ser pelo watímetro ou por uma ligação entre voltímetro e amperímetro. Então, num caso que mede, tipo, medir a potência nessa carga que passa nesse resistor aqui. Então, você calcularia a tensão que tá nele aqui, né? O voltímetro em paralelo com ele e um perímetro em série. Então, isso é o mesmo que está ligando aí num voltímetro. Então, multiplicando o resultado dessas duas leituras, estaria calculando a potência que ele está consumindo, né? E aí, como vocês sabem, potência é o que a concessionária de energia cobra, né, de uma casa, de uma residência aí. Então, independente se a corrente não, se a tensão é 220 ou 127, a potência que um equipamento consome vai ser a mesma, né? Então, baixando a tensão de 220 para 127, o equipamento consome uma corrente maior para poder atingir aquela potência, né? Então, isso aí é indiferente, né? O que de fato causa um consumo ali, né? Causa um gasto, é a potência ao longo do tempo, né? Que é o quilowatt-hora. Então, essa aí é a ideia aí da cobrança aí de energia através da potência. Aí aqui vai falar que é algo que a gente já está trabalhando muito em circuitos, conceito de potência aparente, potência ativa e reativa. Aqui fala que a potência aparente é igual a potência ativa mais JQ. Então, S igual a P mais JQ. A gente já chegou a ver isso, né? Triângulo das potências, tá? E fala que DJ é igual a raiz do menos 1 ao que a gente passou o curso todo vendo aí dos circuitos. E aí, fala do θ, que é um ângulo de fase da carga, também conhecido como um ângulo do fator de potência, né? Cosseno desse ângulo é o fator de potência. Um resumo bem mais simples do que a gente trabalhou aqui até agora. Aí mostra esse triângulo aqui, que a gente também trabalhou nele para corrigir o fator de potência. Então, coloca a potência ativa no eixo real e a reativa no eixo imaginário.
e fechando o triângulo aí tem a potência aparente. E aí, o que, de fato, com os equipamentos, a nossa residência consome é a potência ativa, né? A reativa, no contexto de residência, vem através de equipamentos eletrônicos que precisam de um campo magnético ali criado, tal, para manter os componentes internos dele funcionando, né? Então, isso aí é algo que nem estuda muito ao longo do curso, né? Coisa de harmônicas, tal, é algo bem específico aí, questão de pós-graduação e tal. Isso para o conceito de dizer exatamente assim, de onde essa reativa vem, né? Calcular a reativa. Não faz muito isso aí ao longo do curso. Agora a gente aprende a corrigir, né, essa potência reativa. Então, até porque essa potência reativa, num caso real aí, né, uma empresa está pagando uma multa por estar com a potência reativa alta. Aí o que é feito? Você vai ter esse resultado, né? Por exemplo, você foi chamado lá para resolver isso aí. Aí você vai ter lá o quanto ele está consumindo de reativo. Então, você não vai calcular de onde está vindo esse reativo. Você vai ter esse resultado que a concessionária vai estar cobrando a multa em função desse valor já aqui. Então, você já vai tê-lo. E aí, então, o que a gente precisa agora aqui é aprender a corrigir. Então, a gente fez quem trabalhou já, a gente já sabe, assim, estudou, né, como corrigir fator de potência através dessa reativa, colocando um capacitor, né, que tem uma potência reativa negativa, então diminui, né? Então, é mais ou menos esse conceito aí. Aí a medição de potência. Tem aqui o método dos watímetros, a gente já chegou a usar, né, o método dos 2 watímetros aí, só que está meio que repetindo, e me explicando mais ou menos, explicando o funcionamento aí do watímetro analógico, é o que a gente não utiliza mais hoje em dia, mas ele fala aqui com uma bobina de corrente fixa e uma bobina de tensão móvel. E aí o produto dessas duas grandezas que está passando vai movendo o analógico, né, o ponteiro, proporcional à potência que está sendo consumida ali. Aí aqui é o esquema dele, né, como ele é ligado, a, a cursor aqui de corrente, cursor não, é o cursor mesmo, né, o ponteirozinho lá de corrente, ligado em série com a carga, e o de tensão ligado em paralelo. Internamente ele faz isso aqui, né? Mas isso aqui é o que a gente hoje utiliza os digitais, né, os medidores digitais. Aí um resumo aqui, o watímetro possui uma bobina de corrente e uma de tensão, que trabalham com um perímetro e um voltímetro, respectivamente. Assim, a bobina de corrente deve ser ligada em série com o circuito e a tensão ficará em paralelo. Aí pronto, é aqui falar do watímetro analógico e aqui um digital que ele é ligado de alicate, né? Envolve o cabo que está lá alimentando uma carga e tal. Isso aqui está sendo muito mais utilizado hoje em dia, esses aqui, esse tipo. A maioria dos circuitos elétricos para medição de potência são trifásicos. Então, é o que de fato ocorre, né? Para calcular uma carga inteira de uma residência e tal, normalmente vai ser trifásica, essa medição é isso, será uma potência trifásica. E aí, para calcular essa potência com 3 watímetros, você faz essa mesma uma ligação, né, em cada fase, coloca cada fase lá um cabo desse aqui, um watímetro desse aqui. Então, a potência total seria a soma dessas 3 medições. Simples assim. E ela é dada, né, potência ativa é V vezes I vezes o cosseno do alfa, quando é um sistema trifásico. E aí o cosseno do alfa, cosseno do alfa é o fator de potência aí, né, relacionado a esse triângulo aqui.
V vezes I é a potência parente, aí V vezes I cosseno dá essa potência ativa. É aquilo ali, a medição a partir dos 3 watímetros, né? E a medição da potência reativa seria isso aqui, ó, a soma da leitura dos 3 watímetros, das 3 potências ativas, sobre raiz de 3. Então, seria o cálculo aí para a potência reativa. Isso aí vem se a gente utiliza esse triângulo aqui, né? Que parece esse raiz de 3 aí, em sistema trifásico. Não vou entrar no cálculo dele aqui, não. A gente trabalha com sistema trifásico mais propriamente dito na matéria de circuitos, mas que fica essa consideração aí da potência reativa. Um método frequentemente utilizado para medição de potência trifásica é o método dos 2 watímetros. A gente viu isso já também, né? Que é aquela fórmula que é raiz de 3 vezes a diferença das 2 leituras sobre a soma das 2 leituras. Foi conexão de Aaron. Ele formulou essa teoria aí, né? Experimentou e viu que deu certo. Então, esse método serve para cargas em Y ou delta equilibradas ou desequilibradas. Aí vale a pena ressaltar que as leituras dos watímetros são diferentes em relação ao método dos 3 watímetros. As leituras de cada um vai ser diferente, mas o resultado final dá igual. Aí tem essas conexões, né? Um watímetro conectado entre uma fase A, medindo uma fase A, e o outro em uma fase C, mas pode variar aqui, isso que esse texto está dizendo, né? Pode ser entre a fase B e C, tanto faz aí, desde que os terminais da bobina de tensão estejam na fase A. Então, essa ideia aí. Isso aqui, nunca vi não ser medir assim na prática, não, sempre vi mais medir os 3, né? Vai com um watímetro lá, mede os 3 e soma. É até mais fácil do que fazer esse cálculo aqui, raiz de 3, vezes a diferença sobre a soma e tal. Mas existe aí, então estamos falando aí. Aí vem o que esse método propôs foi que a medição da potência ativa seria a soma dos 2 e a da potência reativa seria a raiz de 3 vezes a subtração, certo? Aí a gente sabe aqui ó, que a tangente desse ângulo, tangente de θ, né? É cateto oposto sobre a adjacente. Então, seria a potência reativa Q sobre a P. Tangente do ângulo é Q sobre P. Então, a gente tem aqui os valores de Q e P nesse método dos 3 watímetros. Tangente de θ seria esse valor aqui sobre esse. Aí a gente chega aqui, ó, coloca isso aqui, a tangente do ângulo é o valor Q sobre P. Vem daí aquela forma que a gente falou lá em outras aulas. Aí o ângulo, então, vai ser o arco tangente desse valor aqui. E o fator de potência, que é o cosseno do ângulo, né? Fator de potência é o cosseno do ângulo. Então, com esse resultado aqui, com o resultado do arco tangente. Então, por exemplo, a gente tem as duas leituras, mediu com 2 watímetros lá, utilizou esse método, né, dos 2 watímetros e fez 2 leituras lá. Aí pergunta quanto tem de potência ativa. Então, a pergunta é quanto tem de potência ativa. De potência ativa é a soma dos 2, é W1 mais W2. De potência reativa é raiz de 3 vezes a subtração. Então, a potência reativa é isso. Aí, fator de potência. Aí, descobre o ângulo e depois, com um resultado
tirando cosseno desse ângulo aqui, que veio do arco tangente do número. Isso aqui vai dar um número qualquer. E aí o arco tangente desse número vai me dar um ângulo. E aí o cosseno desse ângulo vai me dar outro número. Então, tem essa transformaçãozinha aí, né? Então, por exemplo, aqui, esse resultado aqui, ó, então deixa eu pegar um exemplo aqui. Duas leituras. Vamos lá dizer que uma leitura deu 20 kW e a outra deu 15 kW. Então, aí a subtração. Aí aqui tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem para o quesito do fator de potência. Mas você normalmente vai pegar do maior para o menor, né? Então, 20 e 15 deu a leitura aí. Aí, a potência ativa seria 35, 20 mais 15. A potência reativa seria 20 menos 15 vezes raiz de 3, que dá 5 vezes raiz de 3. Dá aproximadamente 8,65 kVAR, né? O reativo. E o fator de potência seria isso aqui tudinho, né? Esse processo todinho aqui. Então, seria 8,65 sobre 35. Então, o ângulo seria o arco tangente desse resultado, que é 0,24. Aí, esse 0,24 aí, deve dar um ângulo aí próximo de 20, eu tirando esse arco tangente de 0,24. Tem... ia dar esse... algum ângulo aí, não estou com a calculadora aqui de arco tangente, poder olhar aqui, mas vai dar algum valor aí, se alguém fizer aí, disser, vai dar algum valor aí próximo de 20. E aí, faço de 20 eu acho, né? Estou supondo aqui. Aí ia chegar lá e tirar o cosseno, supor que deu 20 ali, cosseno de 20. Aí deu 0,93. Aí pronto, o meu fator de potência vai ser um número, né? 0,93, um número entre 0 e 1, sempre aí. Só um instante, Fabrício mandou mensagem aqui. Mandar para ele aqui o link. Pronto. Entenderam isso aqui, né? Esse processo aí, a gente já tinha trabalhado em outra aula disso aqui, então espero que não vai ter dificuldade nisso aí, não. O fator de potência é a relação entre as potências ativa e aparente e nos informa a parcela de potência fornecida que foi transformada em trabalho. Então, cargas resistivas, por exemplo, possuem fator de potência unitário, isto é, não consome energia reativa. E 100% da potência fornecida é convertida em trabalho. Cargas reativas, no entanto, possuem fatores de potência menor que 1, indicando que parte da potência fornecida foi usada como reativa. Aí o fator de potência em instalações industriais deve ser no mínimo 0,92, senão vai ficar passível aí de multa. Aí, analisando as equações anteriores, podemos inferir qual é a característica da carga. Se a medição W1 for igual a W2, a carga é resistiva. Por que seria carga resistiva? Vamos olhar aqui. W1 igual a W2, isso aqui seria zero, certo? Seria zero isso aqui. Aí, então, W2 menos W1, né, seria zero e tal. Então, o arco tangente de zero. Quem é um ângulo que tem arco tangente zero? É seno sobre cosseno e tal, é zero. Um ângulo que tem arco tangente zero seria o ângulo zero. E aí, cosseno de zero é igual a 1. Então, quem tem fator de potência 1 é a carga resistiva, né?
Então, se W1, as duas medições aí, W1 for igual a W2, a carga seria resistiva. Aí, W1 igual a W2, a carga indutiva, e W1 igual a W1 maior que W2 e W1 menor que W2. Só um instante. Então, vou repetir aqui. Eu falei que isso aqui não tinha diferença para o fator de potência, né? Para o valor em si, para o módulo dele. Fazer W2 menos W1 ou W1 menos W2, que é aqui, né? Então, W1 vai ser em referência ao A. Ao A, ou se você for medir entre B e C, vai ser em B, né? Então, sempre respeitando essa sequência direta aí, né? Então, W1 é o da fase A e W2 é o da fase seguinte, né? Você pode ligar entre a fase A e B ou entre a fase A e C, por exemplo. Agora, se não for usar a fase B, quer dizer, se não for usar a fase A, for fazer a medição entre fase B e C, então W1 seria a fase B e W2 seria a fase C, mais ou menos essa ideia aí. Aí, então, a fórmula aqui, né, W2 menos W1, que eu acabei de falar, se W1 for igual a W2, a carga é resistiva. A gente sabe que a carga resistiva tem fator de potência 1 unitário. Então, W1 igual a W2, só repetindo aí para quem entrou depois, W1 igual a W2 é a medição dos dois watímetros, né? No método de 2 watímetros para medir a potência. Então, vou repetir aqui para não ficar muito longe. Se eu uso 3 watímetros para medir a potência, vou botar aqui, usei 3 watímetros, um em cada fase, no sistema trifásico. Então, a potência ativa vai ser a soma das três leituras. E a potência reativa vai ser a soma dos 3 sobre raiz de 3, certo? E aí a potência aparente é 1 ao quadrado mais o outro ao quadrado, a raiz, né, aquele triângulo lá, raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, é a potência aparente, o S, e o fator de potência é Q sobre P. Então, essa é a ideia aí do fator de potência. Aí, na medição dos 2 watímetros aqui, qual é a potência ativa? É a soma dos dois. A potência ativa é a soma dos dois aqui, ó, as duas leituras. E a potência reativa é raiz de 3 vezes a subtração, W2 menos W1. Então, essa subtração aí, potência reativa. Aí, o arco tangente de θ, eu tinha falado aqui em cima, não foi que o fator de potência é um sobre o outro, mas não. Um sobre o outro, o Q sobre o P é a tangente. Então, vem por esse processo aqui, ó. Tangente de θ, Q sobre P. Aí aqui, está especificamente para o método dos 2 watímetros. Tangente de θ seria o Q, potência reativa, sobre a potência ativa, o P. Então, tem isso aqui. Aí, o ângulo, né, o θ, seria o arco tangente disso aqui, do Q sobre P, e o fator de potência é o cosseno desse ângulo aqui. Então, dito tudo isto, então supor que W1 fosse igual a W2, W1 igual a W2, essa parte de cima ia dar zero, então esse resultado aqui ia dar zero. Aí o ângulo seria arco tangente de zero. O arco tangente de zero, um ângulo que tem uma tangente igual a zero, é o ângulo zero. Aí o θ seria zero, e aí cosseno de θ é 1. Então o fator de potência seria 1, portanto seria uma carga resistiva. Essa ideia aí. W1 menor que W2. Então, a gente fosse olhar aqui, ó, W1 menor que W2. Professor, Oi? nessa fórmula que tem aí da tangente aí, vezes 3, né? Vezes raiz de 3, né? Uhum.
E a raiz não tá pegando tudo, né? Isso aí. Aí vamos supor aqui o segundo caso, W1 menor que W2. Então, isso aqui em cima ia ficar positivo, certo? Isso aqui ia ficar positivo. E isso aqui, ó, isso aqui em cima é positivo e está me indicando o quê? Está indicando que eu tenho um Q positivo. O Q positivo. E o P vai ser sempre positivo, né? A gente sabe que potência ativa é sempre positiva. Então, vai dar positivo aqui. Agora, isso aqui, ó, o Q pode dar positivo ou negativo, né? Se dá, dependendo de que for maior, W1 ou W2. Se W2 for maior, o Q vai dar positivo. Aí a gente lembra aqui do triângulo das potências, um Q positivo aqui para cima, quem tem Q positivo é uma carga indutiva. Então, se W1 for menor que W2, a carga é indutiva. Já se W1 for maior, a gente chega aqui, cadê? Aqui, W1 for maior, então esse valor de cima vai dar negativo. E quem tem o Q negativo é uma carga capacitiva. Independente dos casos, o fator de potência vai dar um número positivo. O fator de potência é de 0 a 1. Mas poderia ser que desse 0,92 capacitivo ou 0,92 reativo. Reativo não, indutivo. Aí, isso vem por causa do quê, tá? Mas, como o cosseno é uma função par, não sei se vocês lembram disso, cosseno de função par quer dizer que cosseno de 90 é igual a cosseno de menos 90. Cosseno de 53 é igual a cosseno de menos 53. Então, independente do sinal que der aqui, o cosseno vai dar um número só. E esse número vai ser de 0 a 1 para esse estudo aqui, né? O cosseno varia de menos 1 a 1, mas para esse estudo aqui, o ângulo aqui sempre vai dar entre 0 e 90, e aí o cosseno varia de 0 a 1, certo? Aí, mas você poderia, através desse sinal do Q, dá para dizer se seria um fator de potência capacitivo ou indutivo. Pode ser 0,8 capacitivo ou 0,8 indutivo. Só prestando atenção no sinal do Q aqui. Acho que é isso que tem aqui. Não, tem uma questãozinha aí, acho que a gente... tem muito mais além disso, não? Vamos concluir. Vamos fazer essa questão aqui, entender aqui. Você usou o método dos 2 vatímetros em uma instalação industrial que possui cargas trifásicas operando em regime permanente. As leituras dos 2 vatímetros foram essas aí. Aí pede para calcular a potência ativa e reativa trifásicas e o fator de potência desse motor. E aí? Diz aí quanto deu? A gente falando tudo isso aí. E aí? Alguém sabe aí? Ativa a soma, né, professor? É, Soma e multiplica por raiz de 3 ou só soma? só som.
Só somativa e essa parte aqui de baixo, ó. Somativa vai dar 3.400. 3.400. Tem aqui, ó. Aí, e a reativa e o fator de potência, seria quanto? A reativa é 1.400. Não. Não. Não, né, moço? Uma menos a outra. E aí? Dá 1.400 não, isso aí não. Professor, Oi. a fórmula de... Eu peguei a aula agora. A fórmula de potência reativa é o Q, é? Representado pela letra Q, que é sobre... É a soma sobre a raiz de 3, é isso? Não, isso aí é para o método dos 3 watímetros, tá? Quando é 3, a potência ativa, o P, é a soma dos 3, e a reativa é a soma dos 3 sobre raiz de 3. Mas, aqui, então, e nesse caso aqui que ele está me dando 2 fatores aqui? 2 2 potências. é aqui, ó. Tem relação com isso aí. Aí a ativa. A tangente do ângulo do fator de potência é sempre Q sobre P. Independente do caso, é Q sobre P. Então, nesse caso, o P é só a soma dos dois. E o Q é a parcela de cima aí. No caso, é multiplicando a raiz de 3. Calma aí, deixa eu fazer isso aqui. Rafael, boa noite, tudo bom? Boa noite. Tava por aí no Cara, centro eu comprando, não acabei de... foi? Hã? Tava por aí no centro comprando presente aí pra namorada, não foi? Não, eu tava me deslocando para Barreiras e também eu não tava conseguindo acessar Eu te vi aí no aquele centro link de antigo. tarde. Ah, foi. Tava Foi no mais carro cedo. passando e te vi. Beleza. Hein, cara, você corrigiu aquela atividade da lista que você passou, a terceira? Dessa matéria aqui, Isso. corrigi, coloquei lá. Não, quer dizer, não, essa matéria eu sempre coloco as notas depois da aula, né? Cheguei a ver, não. Fala assim, as questões você chegou a fazer em aula ou não? Não, não, não abri aqui ainda não. Se vocês quiserem, eu posso abrir Não, aqui. não, tranquilo.
Rapaz, sobre a prova já vai ser também na próxima sexta, né? É isso aí. As duas avaliações é na semana que vem, das duas matérias, né? Todas, né? A faculdade disse que é para ser toda semana que vem, de 15 a 19. Aí você vai fazer uma revisãozinha, vai prosseguir aí. Essa matéria a gente vai acabar nesse assunto aqui, né? E essa matéria aqui é mais tranquila, né? Não tem muito o que revisar, não. Foi mais conteúdo teórico, assim. Então, dentro do que passou na lista ali, então, não tem muito o que falar. Isso aqui é até uma revisão que a gente já viu essa fórmula aqui antes, né, em outra aula. Então, se você tiver alguma dúvida específica aí, a gente pode tirar aí. Não, tranquilo. E aí, conseguiu aí ver aí quanto deu o P, o Q e o fator de potência dessa questão aqui? P deu a soma, né? Q, o fator de potência. Fala aí, pessoal. Fala aí, não consegui fazer? A última aula aí pra gente concluir.
Aí, pronto, então eu vou falar aqui. A potência reativa trifásica é a subtração vezes raiz de 3. Então, deu esse valor aqui. E o fator de potência é aquilo que eu tinha falado, né? Que você calculou aqui da potência reativa sobre a ativa, esse resultado aí, e aí tira o arco tangente, o cosseno desse arco tangente. Então, esse arco tangente aqui deu esse ângulo de 85, e aí tirando o cosseno desse ângulo, deu 0,814. Aí, esse resultado. Aqui está falando da situação dos medidores de energia, que são os watímetros que as concessionárias utilizam, né? Que eles utilizam, eles medem essa potência consumida ao longo do tempo. Então, potência ao longo do tempo é a ideia de energia, né? Então, eles cobram essa energia. Tem esse esquema aqui do medidor analógico, que não é mais o padrão, né? O padrão agora é esse medidor inteligente aqui, né? Smart Mirrors, então fazendo medição inteligente aí. Ele possibilita essa medição remota, né? Então ele consegue armazenar dados e enviar através de comunicação. Aí, são os que estão sendo mais utilizados hoje em dia aí, né? Então é interessante aí essa nova ferramenta aí, né? Não tão nova assim, mas que predominou aí no sistema elétrico. E com isso a gente precisa saber muito, na verdade nada, né, do funcionamento dele. Quem sabe aí é quem fabrica. E aí a partir dele é fazer a instalação. Tem um método de 4 fios e método de 2 fios para fazer a instalação. Nem fala aqui, mas tem esses 2 métodos aí, que são... Deixa eu ver se tem aqui na especificação dele. Deixa eu ver. Que é o TC dele, né? Ele converte uma corrente de 80 para 5 amperes. Então, ele é alimentado com corrente de 5 amperes, né? Ele não aguentaria uma corrente alta de um sistema de potência. Ele faz a conversão, tem um TCzinho interno. Não tem dizendo aqui quantos fios ele é, mas deve ser 2 fios, né? Se for monofásico. Aí, se for ligado a um disjuntor monofásico, precisa apenas de 2 fios aí para ligar o fase neutro. Se for ligado ao disjuntor trifásico, 4 fios aí. Eu acho que aquele é trifásico, 3 vezes 230 a 400 volts, então aqui é a classe de tensão que ele faz essa medição aí 3 vezes. Deixa eu voltar aqui. Hoje eu estava em casa dando uma olhadinha nos medidores, que aqui no condomínio, foi até na hora que Enoque passou aqui na frente de casa, eu estava lá embaixo no centro de medição aqui do condomínio, que ele tem lá os medidores, só que tá muito confiável, né, de cada casa tá ligado ao medidor certinho, ou acho que a dona aqui do condomínio não sabe, né? Então ela tava lá, disseram para ela, olha, esse medidor, tal medidor é de tal casa. Então ela tem lá essa anotação e todo mês ela pega a conta referente ao medidor e manda para cada apartamento. E aí eu passei um mês aqui observando a energia de casa e não, esse mês vai vir mais barata, não tem como. E aí veio a mais. Aí chegou hoje, eu fui lá descer para conferir se tinha algo errado, né? E aí eu vi que a conta que estava chegando para minha casa aqui, há vários meses, sempre a mesma, não na conta, né, tem o número do medidor e eu encontrei esse medidor
e certamente não era o medidor que vem aqui para casa, né? Não é o medidor, era um medidor lá trifásico, que alimenta as áreas comuns do condomínio aqui. E aí, não sei se vocês sabem que, por exemplo, uma carga monofásica, o mínimo de consumo que você paga é 30 kWh. Então, se você consumir na sua casa aí ao longo do mês 80 kWh, vai pagar a tarifa em cima de 80 kWh. Mas se consome menos, sei lá, 20, 10, menos de 30, vai pagar 30. É o mínimo aí das concessionárias. Já o consumidor trifásico, o mínimo é 100. Então, você consumir 90, 80, tal, o mínimo que paga é 100. E se pagar mais, se consumir mais, paga em cima desse consumo a mais aí, né? Aí, eu fui olhar o histórico do consumo da conta que está chegando aqui em casa, todos os meses, há um ano, 100 kWh. E eu, possível isso aí, né? Aí eu fui ver a conta e vi lá que o medidor estava ligado a um disjuntor trifásico. Aí eu já mandei a mensagem lá, mostrei as fotos. Aí a moça falou que ia analisar. Eu quase que saí desligando os medidores tudo lá hoje para descobrir qual de fato é o que vem aqui para casa, que ninguém sabe, né? Mas a gente ficou aí de ver isso aí semana que vem para descobrir, para eu começar a pagar a conta certa. Então, interessante aí, né? Uma curiosidade aí dentro do assunto que traz um conhecimento aí, né? Alguém algum dia passar por isso aí, saber ler a conta de energia, qual, saber ler, identificar, né? E saber enxergar isso aí no medidor, as informações que tem, né? Deixa eu ver aqui. Que é a mesma questão, praticamente, tem um foco aqui nesse conteúdo, né, na medição dos 2 watímetros. Então, a potência sendo a soma dos dois, a potência ativa, né, a potência reativa sendo raiz de 3 vezes a diferença. A potência aparente seria esses dois aqui, né, raiz desses dois ao quadrado. O módulo, então, seria isso, né, e o ângulo seria a tangente, tudo isso aí que a gente estudou em circuitos aí, né? Qualquer dúvida eu posso falar mais detalhado aí. E o fator de potência é P sobre S, ou vai sair também por aquela fórmula lá do arco tangente e tal. Isso aí, tanto faz, por lá ou por aqui, vai dar a mesma coisa. Aí o fator de potência desta instalação é indutivo, pois a energia reativa e o ângulo são positivos. Ou ainda W2 maior que W1, então tá tudo interligado aí, essa consequência aí. Aí o valor deve ser no mínimo 0,92. Isso aqui é para sistema industrial, tá? Para residencial não tem essa medição de fator de potência 0,92 e tal, esse fator não, essa medição não. Aqui está falando da mesma. Isso aqui a gente estudou bastante circuito, né? Um quadro aí de cargas, com as potências ativas e reativas, e perguntando a potência total, né? Aí a gente sabe que pode somar as potências ativas de cada carga e as reativas. As aparentes não podem somar. Então, a potência ativa total é a soma de cada carga, seria essa soma aqui. A reativa total é a soma de cada carga reativa, deu esse valor aqui. Só que a aparente não pode ser a soma disso aqui, não. Potência aparente não se soma. Cadê? Deixa eu ver. Ele somou aqui. Deixa eu entender isso aqui. Somou isso aí, tá muito confiavelmente, já estudou isso aí. Cadê? Ele fez o método dos 2 watímetros e tal. Isso aqui, sabe, não pode somar isso aí, não. Teria que ir pela raiz aqui.
a menos que dê o mesmo resultado nesse caso aqui, né? Tira a raiz desse ao quadrado mais esse ao quadrado, daria essa potência aparente aí. A menos que nesse caso aí tenha dado a mesma coisa, então ele fez a soma aí, mas pode não. Isso aí não está muito confiável aí por aí não. Sistema de potência, a gente estuda isso aí, que média tá de cada carga, ativa e reativa de cada carga, e aparente é a total. Não vai se somando aí não. Mas mais confiável. Talvez tenha passado desse equívoco aqui no livro. O fator de potência é calculado através de cosseno, então é P sobre S, né? A tangente, poderia ir pela tangente também, que é Q sobre P, tanto faz aí, contanto que se você tirou a tangente de Q sobre P, achou o ângulo, aí tira o cosseno desse ângulo. Mas aqui ficou mais fácil, né? Já tendo P e tendo S, ficou mais tranquilo aqui. Isso tudo a gente estudou lá em circuitos, foi até com mais detalhes lá, então a gente está só passando aqui. Vamos concluir aqui com essas questõezinhas. As bobinas de corrente e tensão devem ser ligadas em corrente é ligada em série e tensão é ligada em paralelo, para medir a potência ativa de um circuito. Então, essa é a ideia aí do watímetro, né? Ligado em série paralelo, medindo a potência ativa, isso que eles medem. Aqui o método dos dois watímetros, né? Está pedindo o quê? Pedindo a potência aparente. Então, a potência aparente seria a ativa é a soma disso aqui, e a reativa é a raiz de 3, que multiplica a subtração. Então, a ativa seria 1.600, e a reativa 1.038, mais ou menos aí, pela raiz aí de 3. Então, 1.038 ao quadrado, mais 1.600 ao quadrado, raiz disso, dá 1907. Então, certamente daria essa letra A aqui facilmente. Qualquer dúvida, vocês falam aí, eu estou indo rápido. Pode falar aí. Não entendi a segunda questão, não. É que eu, quando eu entrei na aula, tava explicando esse método dos dois watímetros aí, né? Eu não peguei bem também. A potência ativa é a soma das duas leituras, e a reativa é a subtração de W2 menos W1, certo? Vezes raiz de 3. Então, seria 1.100. Então, daria Então, 600 vezes raiz de 3. Entendi. Pronto, aí, fazendo a raiz desses dois ao quadrado, encontraria 1907. E o ângulo, né, desse... Que esse ângulo aqui é o ângulo de carga, o ângulo do fator de potência, seria dado pelo que? Deixa eu ver como a gente faria aqui. A tangente, vamos ver lá, o arco tangente, então, seria arco tangente de Q sobre P, porque a tangente é Q sobre P, então seria o arco tangente de Q sobre P, então seria arco tangente de 1038 sobre 1600, arco tangente de 0,65 aí aproximadamente. Aí, então, o arco tangente de 0,65 dá 33. Então, esse é o ângulo aí. Tangente de 33 dá 0,65, aí aproximadamente, então, seria esse ângulo aí, essa ideia.
Aqui em relação aos medidores de energia, a velocidade de giro do disco de alumínio é diretamente proporcional à energia consumida naquele instante. Vamos ver isso aqui. Tem um resumo falando isso aqui, já a gente pode voltar ali. A diferença entre o número de rotações registradas em um período de 30 dias consecutivos é a energia consumida pela unidade consumidora, e uma das possibilidades decorrentes da utilização de smart meters é a leitura remota de energia consumida em uma determinada unidade consumidora por parte da concessionária. Deixa eu só voltar aqui, tem um resumo disso. Tá aqui, ó. Os medidores, tal, esses medidores analógicos, relógio de luz, tal. Aí, quanto maior for a velocidade de rotação, maior será a energia consumida naquele instante de tempo. Então, quanto mais for o reloginho for rodando, isso aqui, a medição vai subindo, né? Então, esse reloginho vai rodando mais rápido à medida que o consumo estiver sendo utilizado, né? Estiver ocorrendo um consumo ali. E o número de rotações completas é proporcional à quantidade de energia consumida. Então, se rodou aqui o reloginho, é porque completou ali aquela quantidade de energia, que no fim das contas vai dar a fatura no meio, no fim do mês, né? Essa é a diferença aí. A diferença entre o número de rotações registradas em um período de 30 dias consecutivos é a energia. Então, está verdadeiro. Isso aqui está verdadeiro nessa medição inteligente, remota. E a velocidade do giro é diretamente proporcional à energia consumida naquele instante. Eu li rapidinho ali, mas essa energia consumida naquele instante não seria, né? No instante é o consumo. Vamos só confirmar isso aqui. Quanto maior for a velocidade de rotação, maior será a energia consumida naquele instante. Diferenciou não energia de consumo, não. Então deu verdadeiro isso aqui. A nomenclatura do livro aqui, a velocidade de giro é diretamente proporcional à energia consumida naquele instante. Porque estou acostumado a falar em energia ao longo do tempo, né? Mas ele utilizou aqui um termo mais popular aqui de igualando o consumo à energia. Fica meio dúbio aí, mas dá para entender aí. Energia e consumo aí. Então, daria tudo verdadeiro aí nessa questão. É interessante a gente conhecer esses conceitos aí, mas sempre vamos ter acesso aí, né? Sempre no site da concessionária tem ensinando aí, né? Porque tudo segue o padrão da concessionária. Então, no site da Coel aí, tem ensinando a ler o relógio, ensinando a ler a fatura. É bom a gente aprender assim, né? Mas tem sempre esse acesso aí. Com isso aí, conclui aí a disciplina, a unidade, a sessão, a disciplina. Sexta que vem, conclui de vez aí a aprovação aí de todos aí, se Deus quiser. Alguma dúvida aí? Algo mais que alguém queira acrescentar? Professor, vai ser foco em algum capítulo específico dessa unidade 3 e 4? Pergunta isso ainda não, que eu não sei não. Você não fez a prova ainda não? Não. Ah, sim. Tá bom. Aí vai ser meio, acho que meio a meio, né? Tentar equilibrar aí as questões no que a gente estudou, mas a parte aí de potência, desse consumo de potência aí, se eu fosse focar algum aí, seria uma tendência mais para essa aí. Parte de potência, né? Beleza. Algo mais aí, senão tá liberado aí.
Valeu, professor.